Bom dia a todos. É uma alegria voltar ao Centro Espírita Allan Kardec, de tempos em tempos, reencontrar as pessoas queridas aqui e partilhar desses momentos de estudo, né, que o Centro Espírita Allan Kardec sempre promove para que a gente se instrua sobre o Espiritismo. Eu não falei para Gleides, a quem agradeço novamente o convite, né, para que voltasse aqui, que além da alegria de estar aqui mais uma vez, há uma comemoração pessoal minha em vir aqui hoje. Faz exatos 50 anos que eu vim a esse centro pela primeira vez. Eu me lembro disso porque foi o ano em que eu me mudei para Campinas, e desde então o Centro Espírita Allan Kardec se tornou uma referência para mim, né? Então, é uma casa que já faz parte da minha vida, aqui em Campinas, da vida espírita. Encontrei aqui pessoas muito queridas ao longo desse meio século de existência, né, da minha convivência aqui com o centro. Então, muita alegria, muita honra para mim poder estar aqui hoje renovando, né, os laços de amizade e de colaboração com o Centro Espírita Allan Kardec. Eu escolhi para nossa reflexão desta manhã um dos livros de Allan Kardec que as pessoas menos conhecem. É um livro chamado Viagem Espírita em 1862, que foi publicado nesse mesmo ano, do título do livro, né, 1862, e ele é referente a uma viagem que Allan Kardec fez pela França, e propiciou a ele ocasiões muito relevantes, que a gente vai comentar aqui ao longo da nossa conversa, né? Então, não é, como ele mesmo diz logo no começo, isso aqui não é um diário de viagem. Aí ele teria um interesse histórico, né? Ele diz que ele fez o diário, mas o diário não é algo para ser publicado. Nós não sabemos ainda se esse diário subsistiu, se há manuscritos do diário dele, né? Nós temos amigos agora que estão trabalhando nessa frente, um deles veio aqui recentemente, né? O Adair Ribeiro, falar um pouquinho do material da Revista Espírita, que eles têm recuperado nos últimos anos, mas no arquivo pessoal dele, que agora se chama Museu Allan Kardec Online, já tem várias cartas de Allan Kardec que ele escreveu durante essa viagem. Cartas que eram só pessoais dele, a maioria delas escritas para sua esposa, né, que ficou em Paris, Amélie, mas cartas também com as próprias pessoas que o convidaram para essa viagem. Então, material riquíssimo, cujo interesse para nós principal não é simplesmente ficar sabendo como que foi a viagem de Kardec, mas aprender mais sobre quem era Allan Kardec, né? É um livro que tem um caráter muito sui generis, né? Kardec normalmente fala muito pouco de si. E isso dá margem, infelizmente, a pessoas que não se aprofundam nas reflexões sobre a obra de Allan Kardec, de entender corretamente qual foi o papel dele e desconhecer a grandiosidade, não só da sua missão espírita, mas também do ser humano Allan Kardec. Kardec muitas vezes é visto como um nome, né? Um símbolo, um rótulo que a gente vê na capa dos livros, mas poucas pessoas, infelizmente, sabem reconhecer a extraordinária elevação desse espírito, a sua capacidade, né, de amar a humanidade a ponto de sacrificar inteiramente para produzir em tão pouco tempo a obra magnífica do Espiritismo que nos instrui, nos consola, nos esclarece até hoje, né? Então, dentre todos os textos de Allan Kardec, na forma de livro, esse aqui certamente é aquele que mais possibilita a gente perceber todos esses aspectos da personalidade de Allan Kardec que ficam esquecidos hoje em dia, muitas vezes, né? Claro que tem exceções. Fora a obra Viagem Espírita em 1862,
O outro manancial importante, né, de esclarecimento sobre isso que eu estou dizendo aqui, a natureza da obra de Allan Kardec e a personalidade desse grande espírito que esteve aqui entre nós, é a Revista Espírita, sobre a qual eu venho falando aqui há muitos e muitos anos, né? E o Adair também, na palestra dele, faz 2 semanas, né, Leides? Ele falou mais sobre, fez um apanhado geral sobre a importância da Revista Espírita. Então, os livros de Allan Kardec, principalmente os mais conhecidos, eles trazem o conteúdo espírita principal, né? Eles funcionam como aquilo que a gente na universidade chama de livro-texto, né, Cláudio? Tem um grande amigo aqui, o professor Cláudio, né, que está nos honrando com a sua presença, e a gente, né, na universidade, a gente tem os livros-textos. No caso dele, né, que é um professor de Química, os livros-textos de Química, dividido pelas várias áreas, onde está o conhecimento já destilado, aquele conhecimento que já foi examinado, que já foi filtrado ao longo dos anos e que representa aquilo que de melhor se conhece sobre aquele assunto do livro. Mas nos bastidores, o conteúdo científico dos livros, textos, ele é elaborado principalmente nas publicações periódicas, né, nas revistas, nos jornais. E não foi diferente com Allan Kardec. Embora ele não fosse um acadêmico propriamente dito, era uma pessoa de grande erudição, e ele sabia que para desenvolver o espiritismo ele precisaria desses 2 grandes instrumentos. A revista, como uma publicação que trazia mês a mês um fascículo com as novas pesquisas, os comentários, as análises, as correspondências, os relatos de fatos que chegavam ao seu conhecimento, e de tempos em tempos a publicação de um livro. Então, a Revista Espírita, ela funcionou sempre em par a par com a produção dos livros de Allan Kardec, desde a sua fundação em janeiro de 1858. Lembremos que o Espiritismo tinha surgido menos de um ano antes, né, em abril de 57, com a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. E a Revista Espírita, fundada logo depois, rapidamente assumiu esse papel que eu falei, que existe também nas ciências das universidades, em que você tem, na linha de frente da produção científica ou acadêmica, você tem os periódicos, e de tempos em tempos alguém reúne o conhecimento de uma determinada área e publica um livro-texto, que é uma espécie de síntese, né? Se a gente estudar só os livros, tá bom, a gente entende a doutrina ou a teoria científica em questão, né? Mas para a gente entender melhor a dinâmica de trabalho dos cientistas, e no nosso caso de Allan Kardec, a gente tem que descer às fontes, né? No nosso caso, felizmente, nós temos a Revista Espírita, também muito pouco conhecida, né? Este volume aqui, embora seja um livro, ele não deixa de ter o mesmo caráter da Revista Espírita. Foi um episódio específico, uma viagem que ele fez, e que por sua relevância se mostrou tão importante de ser divulgado, que o Kardec, ao invés de colocar uma notícia na revista, ele resolveu fazer um livrinho, né? Um livro relativamente pequeno, né, em relação a outros livros. Desse aqui, nessa edição, ele tem 104 páginas. Então, eu vou contar um pouquinho da história do livro, mas é claro que mesmo o livro sendo pequeno, vai ser só um resumo, né, daquilo que a gente tem aqui, um material de grande relevância e que deve ser estudado por cada um de nós ao longo do tempo, né? Eu trouxe algumas imagens, né? Aqui é a capa da edição original do livro, publicado, como eu disse, no próprio ano em que ele fez a viagem, né, 1862,
E nessa capa tem algumas informações já importantes sobre o que é que tem no livro, né? Muitas vezes não tem, por exemplo, essa edição aqui, que é de 1988, né? Ela não tem, só tem o nome do livro, o nome do autor e da editora, né? Mas na edição original, publicada pelo próprio Allan Kardec, ele já coloca algumas observações sobre o que é o livro, né? O livro tem um nome curioso, né? Alguém poderia falar, puxa, aqui um livro de viagem, né? Qual o interesse espírita de um livro de viagem? Mas aí, lendo o que está escrito aqui, a gente já nota o grande interesse da obra. Ele diz assim: Allan Kardec, Viagem Espírita em 1862, contendo, ele distingue 3 grandes assuntos do livro. As observações sobre o estado do espiritismo. Lembremos então, em 62, o espiritismo já tinha 5 anos de existência, né? E então já tinha uma dinâmica que ia se implantando aos poucos, né, de formação dos grupos espíritas, e a viagem de Allan Kardec possibilitou ele perceber de forma mais direta do que pela correspondência, que era o meio principal pelo qual ele se informava sobre o estado do espiritismo, mas ele foi ver diretamente, né, numa viagem, como estavam indo as coisas na França. Depois, as instruções dadas nos diferentes grupos. As pessoas que o convidaram, claro, já sabiam quem que era, né, o grande mestre, e pediram para ele, ao longo da viagem, várias instruções que estão contidas nesse livro e que não têm interesse apenas para aquela época, são instruções de interesse perene, mesmo para nós hoje. O que ele fala aqui sobre o espiritismo vale para nós também. E aí tem muito esclarecimento sobre assuntos relativos ao espiritismo que nós, às vezes, deixamos de lado, desconhecemos ou subvertemos completamente, quando a pessoa se atrapalha para entender qual é a verdadeira natureza do espiritismo. Então, como Kardec estava visitando os grupos nascentes na França, ele, em várias ocasiões, ao longo do livro, ele fala sobre qual é a verdadeira finalidade do espiritismo, o seu método de elaboração e assim por diante, né? E por fim, instruções sobre a formação de grupos e sociedades e um modelo de regimento para o seu uso. Então, no finzinho do livro, aparece um rascunho, um modelo de como poderiam ser feitas as diretrizes formais ou o regimento dos grupos espíritas que estavam sendo formados, que já eram bastante numerosos naquela época. O espiritismo, ele não é uma área formal, oficial, por exemplo, de uma universidade. Ele tem um grande grau de liberdade, de informalidade, mas quem dirige uma casa espírita, e aqui estão vários dos dirigentes, inclusive o nosso presidente está ali no fundo, né? As casas espíritas, elas têm que se constituir legalmente, tem que ter um estatuto, né? Isso tem que ser registrado em cartório, seguir uma série de trâmites, porque nós fazemos parte de uma sociedade maior. Isso aqui não é uma conversa, né, que junta 3, 4 pessoas aí para prosear. É uma instituição que tem que prestar contas à sociedade, tem que estar inserido. Então, o Kardec, desde o começo, na própria fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em abril de 58, ele tinha um estatuto. Esse estatuto foi submetido às autoridades que aprovaram o funcionamento daquela associação fundada por Allan Kardec, né? Então, ele sabia que os grupos nascentes talvez precisassem de uma orientação. E ele dá aqui um modelo com as devidas lacunas a serem preenchidas de acordo com a circunstância, né? Cada grupo é um grupo, cada cidade é uma cidade, né? Precisa atender
as peculiaridades, mas ele tem essa proposta. E esse regimento que está aqui como um exemplo, ele também aparece no Livro dos Médiuns e na Instrução Prática das Manifestações Espíritas. Kardec tinha esse cuidado também, né? De não criar um agrupamento que pudesse causar estranhamento junto às autoridades do país em que ele estava. E aí vem a lista dos editores, né? São 3 editores, ele diz assim, o Paris, os editores do Livro dos Espíritos, que são o Didier era o editor, tinha sido o editor da segunda edição do Livro dos Espíritos, produzida em 1860, que é a que nós usamos até hoje. O Ledoyen, que também tinha editado, junto com Didier, o Livro dos Espíritos. E depois, como uma curiosidade aqui, esse livro também podia ser vendido, adquirido na própria casa de Allan Kardec. Aí ele dá o endereço da casa dele, né? Isso já tinha acontecido com outras obras dele, né, anteriores a essa, mostrando, assim, parece um detalhe, né, mas mostrando o empenho dele, né, de dar o endereço dele, para que as pessoas pudessem, se necessário, ir lá comprar o livro, adquirir o livro. Isso tinha acontecido com a Revista Espírita também. O endereço da Revista Espírita, nos primeiros anos, é a casa dele. Qual de nós daria o endereço, né? Numa publicação, e aquela chateação de toda hora alguém lá batendo, né, para pedir o livro. Ele assumiu essa responsabilidade, ele e a sua esposa, né? Que não tinham serviçais, né? Provavelmente eles mesmos tinham que fazer isso, mas era o preço que a propagação da causa exigia naquele tempo. Hoje, felizmente, não precisa mais alguém que faz um livro vender ele na própria casa, né? Mesmo porque tem os meios digitais e assim por diante, né? Mas é uma das marcas da dedicação, do desprendimento de Allan Kardec de colocar o próprio endereço da casa dele. Ele tinha mudado de casa há pouco tempo, né? Está aqui já o endereço da Passagem Sainte-Anne, bem no centro de Paris, hoje em dia, né? E aí outro, parece detalhe, né? Na última linha aqui, ele diz assim, tradução autorizada. Tradução autorizada. Por quê? Quando a gente vai traduzir um livro, uma obra qualquer, a gente precisa pedir autorização para o dono dos direitos autorais. Isso já existia na época, né? E aqui ele se antecipa. Ele, no próprio livro, na capa do livro, fala, está autorizada a tradução. Estava bem no começo, né? Ele tinha uma antevisão. Ele falou, esse livro um dia vai ser traduzido. Era difícil imaginar um livro contando da viagem dele, né? Mas ele percebeu, né, que isso poderia vir a ser relevante e ele autorizou a tradução previamente, né? Aqui, falando em tradução, no Brasil nós temos 3 traduções para o português. A primeira foi do Wallace Leal Rodrigues, publicada pelo Clarim, uma editora de Matão. Não tem a data, mas a gente infere pelo prefácio que ela é de 1868. Eu tenho uma edição impressa com uma data bem posterior, né? Depois, Evandro Noleto Bezerra fez uma tradução para a Federação Espírita Brasileira, também não tem a data, isso são falhas editoriais, né? A data da publicação deve constar. Tem uma bibliotecária aqui que sabe disso, né? A gente não pode publicar uma coisa sem dar a data, entre outros dados importantes, né? Nesses 2 casos não tem a data, a gente tem que adivinhar. E agora, mais recentemente, né, há 2 anos, um grupo de amigas e amigos espíritas de Curitiba providenciou uma nova tradução, Maria Leonor Loureiro. Essa tradução, feita pelo Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, coordenado por uma das nossas amigas lá de Curitiba, ela está grátis no site dessa instituição. Então, se vocês procurarem
www.ipeac.net, vocês podem baixar de graça a tradução do livro. Pode também se comprar nas livrarias, né? Os outros 2 casos ainda estão à venda. Mas essa está grátis e, por comparação, é a melhor das 3 traduções, né? Sem ser perfeita, é uma tradução boa, que eu recomendaria para que vocês, quando forem ler o livro, podem pegar por aí, né? Depois, vamos ver aqui um pouco do contexto. Essa viagem de 1862 foi a mais importante, porém não a única. Ele já tinha feito 2 viagens antes e ainda faria 2 viagens antes de desencarnar. Então, tem aqui a lista das 5 viagens espíritas de Allan Kardec. Por que essa qualificação de espírita? Porque a viagem era no interesse do espiritismo. Não era uma viagem de turismo. Ele não ia ali só para passear. Pelo contrário, ele não passeou nada. Ele trabalhou arduamente durante a viagem, né? Mas, viagem espírita, a primeira foi em 1860, a segunda em 61, depois veio essa, né, que deu origem ao livro, 62, e ele voltaria em 64 e 67. Portanto, 60, apenas menos de 3 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele já fez uma viagem, mesmo sendo muito ocupado. Kardec não tinha tempo para nada, nem para descansar, né? Ele fez uma primeira viagem e ele deu notícias dessa viagem na Revista Espírita. Na Revista Espírita de outubro de 1860, nós temos a notícia que o Kardec dá dessa viagem, ocupa muitas páginas, né? Muito instrutiva. Ele fez isso nos 5 casos. A revista servia, entre outras coisas, para dar notícias referentes ao desenvolvimento do espiritismo, e ali as viagens foram relatadas em 1 ou mais artigos em cada uma das viagens. Então, sempre para cada uma das viagens, a gente pode achar as informações principais na Revista Espírita. Então, 60 já falei, 61, mais uma vez, o artigo sobre essa viagem apareceu no mês de outubro, na revista. E talvez seja o caso, fora esse que é o mais extenso, é o caso dos mais interessantes. Tem páginas e mais páginas de textos de Allan Kardec sobre o espiritismo, sobre o que ele viu na viagem, sobre o que precisava ser acertado, o que estava indo bem, o que não estava indo bem, né? Não deixem de ver. Nós, no nosso grupo de estudos espíritas da Unicamp, minha prima Ângela está aqui, né? Participa assiduamente. Nós, o ano passado, nós estudamos esse livro, acho que gastamos meses, né, Ângela, para ler o livro junto, né, coletivamente, com muito detalhe. E agora nós estamos planejando ver os relatos que o Kardec faz das outras viagens, que também são muito instrutivas, né? E aí vem o livro, né? Nesse caso o artigo que está na revista é curto, porque ele já tinha em vista publicar o livro. Nesse artigo da revista de novembro de 62, ele fala que fez a viagem, conta um pouquinho, né? E fala que um livro chamado Viagem Espírita de 1962 já estava na gráfica para ser impresso, né? De fato, ele saiu ainda naquele ano. E depois, em 64, a mesma coisa, né? Uma viagem mais curta para o norte da França. E, por fim, em 67, a última viagem, sendo que, menos de 2 anos depois, ele desencarnaria, né? Então, essa tarefa de viajar para fins do espiritismo esteve presente durante todo o período em que ele trabalhou para criar para nós o espiritismo. E aí, assim, hoje em dia, a gente, com as facilidades da internet, a gente consegue rastrear a viagem. Isso é mais uma curiosidade, né? Mas eu vou mostrar aqui algumas imagens, né, sobre as viagens, começando com a de 1860. Essas imagens foram retiradas da tradução brasileira, feita pelo Evandro
Bezerra, publicado pela FEB. Então, isso aqui é uma foto da página do livro, mostrando para a gente que a viagem foi de Paris, onde morava Allan Kardec, foi até Lyon, que era a segunda maior cidade da França, indo pelo lado leste. Ele passou em algumas cidades no meio do caminho, onde ele parou também. Agora eu preciso de óculos para ver. Ele foi Sétif, Mâcon, Lyon. E depois de Lyon ele deu uma escapada ainda para Saint-Étienne, uma cidadezinha pequena ali por perto, uma viagem que hoje a gente olhando no mapa da França parece pequena, mas sim, é longa para a época. Depois aqui, no ano seguinte, em 61, ele fez mais ou menos o mesmo trajeto, Paris, Lyon, pelo lado leste, só que aí ele fez uma travessia do país, quase que de lado a lado, de leste para oeste, para ir a Bordeaux, que é a terceira maior cidade francesa, já na margem ali do mar, do Oceano Atlântico. Então, ele fez essa travessia na horizontal, e aí a gente não tem informação de como que ele voltou. E agora, o mapa da nossa viagem, de 62, mais complexo. Esse mapa foi feito pelo Evandro Bezerra, como eu disse também, mas pesquisas feitas por outro amigo nosso, o Carlos Sete, mostraram que tinha várias correções a fazer nesse mapa, e aí já se beneficiando dos manuscritos de Allan Kardec, sobre os quais o Adair falou aqui há 2 semanas. Então, a busca dos manuscritos mostrou que a viagem tinha passado por lugares diferentes daquele que a gente imaginava e que o Evandro colocou no mapa dele. Isso é uma coisa importante, Hoje em dia tem uma nova geração, de pessoas, quase todas amigas do meu círculo de amizade, de colaboração espírita, que estão pesquisando mais a história do Espiritismo e descobrindo, por exemplo, esses detalhes que estão aqui. Então, nessa figura aqui, não vou comentar detalhes, a gente vê que ele corrigiu vários dos trechos, não eram bem aqueles, eram parecidos, mas aí tem as setas em vermelho mostrando que ele modificou o mapa original. A correção mais importante aqui é o fato de que em 1862 o Kardec, ao ir no rumo de Lyon, mais uma vez sempre pelo lado leste da França, ele deu uma grande esticada a uma cidadezinha que fica lá na fronteira da França com a Alemanha ou a Suíça, agora não lembro bem qual ali, visitar pessoalmente uma cidade chamada Morzine, onde estava acontecendo um caso muito grave de obsessão. Kardec foi informado dessa situação calamitosa que estava acontecendo ali por correspondência, e aí ele aproveitou, ele falou, agora já que eu estou indo para baixo no país, eu vou lá ver. E isso foi de grande relevância, a presença de Kardec lá. Não só ele ajudou a resolver aquele caso, um caso de obsessão que pegou muitas pessoas, tinha um caráter coletivo, ele ajudou a resolver o caso, que era o que tinha que fazer, mas também ele aprendeu muita coisa lá sobre os processos de Morzine. E aí ele depois publicou, ainda em 62, no fim do ano, no último volume da revista, no último fascículo de dezembro, ele publicou um longo artigo sobre os processos de Morzine, que ele aprendeu, ele descobriu coisas importantes que estavam acontecendo ali, e ele mesmo fala, a partir desse momento abriu-se uma nova luz sobre o que é obsessão.
ele veio até a retificar algumas coisas que ele tinha pensado anteriormente sobre obsessão. Um dos nossos amigos, né, do Grupo de Estudos Espíritas, o Rafael Casseb, ele virá aqui em junho. Ele vai falar um pouco desse caso. Tem um outro caso também. São 2 casos de obsessão que o Kardec examinou e que refinaram a compreensão que ele teve do que era um processo obsessivo grave, né? Que ele passou, a partir desse momento, classificar como casos de possessão, né? Não apenas subjugação. Então, haverá cenas do próximo capítulo com um amigo muito querido nosso, o Rafael Casseb, que virá aqui pela primeira vez em junho, né? Então vocês vão saber mais detalhes sobre essa escapada do Kardec, né? E agora, rapidamente, né? Em 64 ele mudou de rumo, né? Ele foi à Bélgica, que, como a gente sabe, é um país que tem 2 línguas, né? Tem regiões de língua francesa, que são as regiões menores, e as regiões de língua flamenga. Ele foi para a Bélgica, Bruxelas, Antuérpia, né? E ele tem um relato mais breve dessa viagem, uma viagem mais curta, não deixa de ser relevante, porque ele foi para um outro país, né? E depois, a última viagem, ele mudou a direção também. Agora, em vez de ir pelo leste, ele desceu mais para o lado oeste. Ele foi em 2 cidades importantes, não tão longe de Paris, Orléans e Tours, e depois chegou até Bordeaux, né, mais para o sul da França. Eu quero voltar então a essa de 62, tem uns dados aqui que vale a pena a gente mencionar, só para ter uma ideia da dimensão da viagem. Essa viagem durou 7 semanas, essa do livro, né? Durou 7 semanas, quase 2 meses. Parêntese, o Kardec, como eu disse, ele é extremamente ocupado, não tinha tempo nem para respirar. E por essa razão, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tinha um período de férias grande, 2 ou 3 meses de férias. Ele precisava dessas férias. Não é porque ele queria ir ficar descansando num lugar qualquer, né? Ele precisava das férias para trabalhar mais ainda, né? Porque a sociedade se reunia 2 vezes por semana, tinha que ir lá, né? Que dá um trabalho enorme, embora fosse de grande importância a sociedade, ele tinha que ter um tempo para ele mesmo poder fazer as coisas que não dava tempo dele fazer naquela correria do dia a dia. Então, essas viagens, elas são sempre nesse período, que é o verão, o outono, no hemisfério norte, e isso propiciou que ele fizesse a viagem tão longa, né, de 7 semanas, as outras foram mais curtas. Ele percorreu 693 léguas. Eu fui ver hoje na internet, a gente vê, a légua francesa é diferente da brasileira, né? Fazendo um cálculo, isso dá mais ou menos 2.770 quilômetros. É uma viagem longa, mesmo para nós hoje em dia, né? É uma viagem longa. E ele visitou cerca de 20 cidades, aí tem o nome das cidades, aqui tem uma lista com o nome das cidades, não vou ler, né? Parando sempre no percurso, né? E participou de mais de 50 reuniões espíritas, que foram organizadas por as pessoas que o convidaram, e que ele foi visitar ao longo da viagem, né? Uma viagem extremamente exaustiva, ainda mais ele, né? Uma pessoa que já tinha saúde bastante frágil. Como que o Kardec viajou? Alguém suspeita de como que ele viajava, né? Hoje em dia tem trem de alta velocidade que vai a 350 km por hora, né, para Lyon, né? Mas naquela época, como será que ele foi? Alguém imagina? A Gleide está falando de carruagem. Eu sempre achava que ele tinha ido de carruagem, né? Mas a gente sabe hoje em dia que não.
ele foi de trem. Vocês imaginam a pujança desse país, né? A França. O trem a máquina a vapor tinha sido inventada há menos de 50 anos e em pouquíssimo tempo, na época de Kardec, a França já tinha uma rede ferroviária imensa. Aqui a gente está há 40 anos falando de refazer o trem para São Paulo, que são 100 quilômetros, e não consegue, né? É uma coisa impressionante. Ele foi de trem. É claro que provavelmente nas vilas menores, né? Aí não tinha trem, mas esse percurso principal, né, de trem, e o Adair Ribeiro, né, nosso amigo, que estou falando aqui várias vezes, ele conseguiu comprar na França bilhetes de trem do Allan Kardec, né? Então aqui tem a foto dos bilhetes que o Adair conseguiu, bilhetes de trem com o nome de Allan Kardec, algumas outras informações e as cidades onde ele tinha ido, né? Tem a assinatura de Allan Kardec, nenhum deles, né? A mesma assinatura. E embora ele não se chamasse Allan Kardec, é claro, né? Mas ele assinava nos bilhetes como Allan Kardec, né? Ele já estava tão conhecido, né, que ele assumiu o nome fictício dele, Allan Kardec, nos próprios bilhetes do trem. Como curiosidade, né, quando eu olhei o nome das cidades aqui, esses bilhetes não são de nenhuma dessas 5 viagens. Eles são para a região da Normandia, provavelmente ele deu uma esticada ali, algum fim de semana, sei lá quando, né? Ele saiu um pouquinho, em 1861, deu uma pequena escapada de Paris, mais perto, né? Mas a gente tem a prova aqui de que ele andava de trem. E não só isso, são bilhetes de 2ª classe. Kardec era pobre, né? Não miserável, né? Mas lutou com dificuldades, né? É pobre. E aí uma coisa importante, né? Falando nisso, ele diz que ele pagou integralmente os custos dessas viagens. Embora ele tivesse sido convidado, né? Ele só foi porque ele tinha como ir pagando ele mesmo, né? Isso é uma coisa que deixa a gente pensando, né? Hoje em dia tem muita gente que viaja, né? Então, Kardec pagou com o próprio bolso a viagem. Provavelmente uma viagem cara, né? Mas um outro detalhe importante que ele fala também é que ele não diz explicitamente, mas ele fala várias vezes das famílias em que ele foi recebido, não os grupos espíritas em que ele foi recebido, que é o principal, né? Mas ele fala também que ele foi recebido em famílias. Isso dá a entender, eu acho que com bastante segurança, que as pessoas hospedaram Kardec em sua casa. Até nos casos em que ele estava hospedado nas casas, ele aproveitou para o radar espírita dele funcionar, né? Tem vários textos dele sobre a família espírita. Eu fiz 2 palestras ou 3 sobre esse assunto. Não vai dar tempo nem de mencionar aqui, mas se vocês procurarem no YouTube, Silvio Chibene, Família Espírita, vocês vão ver pelo menos uma dessas referências que ele faz a um lar espírita em que ele estava hospedado. Na própria viagem ele fala disso também, né? Então não deixem de ver, né? Tarefa de casa, arrumar o livro, ou comprar, ou pegar aquela edição, né? E lendo aos poucos, lendo os artigos da revista, e depois, como um extra, né? 2 extras, assunto da viagem que ele fez a Morzine, um caso de possessão, está lá na Revista Espírita, de 62, e depois os textos de Kardec sobre a família espírita, que são lindos, são maravilhosos. Agora eu vou mostrar a tábua de matérias, alguns chamam de índice, não é índice que chama, né, Cristina? É a tábua de matérias. O que tem no livro? Os franceses põem a tábua de matérias no fim, que é o caso aqui, os
no Brasil eles costumam pôr logo no começo, né? Chama de índice. O que tem no livro? Vamos ver aqui, né? Ele é dividido em várias partes. Primeiro, tem uma seção chamada Impressões Gerais. São 29 parágrafos. Dá aí umas 15 páginas do livro, né? Impressões Gerais. O que ele percebeu nessas viagens, as principais coisas relevantes, né? Que a viagem propiciou a ele. Impressões Gerais. Depois, a maior parte do livro consiste de um discurso que ele pronunciou nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, porque eram as cidades principais, onde tinha mais gente, né? Então ali ele pronunciou um discurso longuíssimo, são 105 parágrafos, eu não contei pelo número de páginas, cada edição é diferente, né? 105 parágrafos, é a parte principal do livro. Ele mesmo divide em partes 1, 2 e 3. Tradutores atrapalhados acharam que eram 3 discursos. Não, é um discurso só. Ele fala logo no começo que é um discurso e ele pede desculpa, porque o discurso ia ser longo. Foi, né? Se a gente pudesse sonhar para trás, né? Como eu gostaria de ter ouvido o discurso do Kardec, né? Aquele calor humano dele, não só a inteligência transparecendo do discurso, né? Deve ter sido uma ocasião realmente muito memorável, né? Marcou provavelmente essas pessoas para sempre, né? Ouvir esse discurso do Kardec. Depois, instruções particulares. Ao longo da viagem, pessoas foram fazendo perguntas para ele, e aquele assunto, e esse aqui e tal, e ele provavelmente dava alguma resposta, né, se o tempo permitisse, mas depois ele achou que algumas daquelas questões eram de interesse geral, e aí ele faz, no final do livro, dedica aí muitas páginas para essas instruções particulares que ele deu, e que, embora sejam chamadas aqui particulares, elas são úteis para nós até hoje, né? E, por fim, aquele projeto de regimento para o uso de grupos e pequenas sociedades, um modelo, né? Mesmo no regimento, alguém poderia falar, mas isso só interessa para o presidente do centro, né? Para o secretário, que vai ter que registrar no cartório. Não. Se vocês lerem o modelo de regimento, vocês vão ver que tem coisas fundamentais, né, para nós espíritas. Não só nesse modelo, mas também no próprio regimento da Sociedade Parisiense dos Espíritas, que é muito mais longo do que esse modelo, né, e que está no Livro dos Médiuns. A gente aprende muita coisa, dá muita reflexão sobre se a gente está seguindo Kardec ou não, porque às vezes a gente segue só o nome de Allan Kardec, né? Mas quando você chega nessas, por exemplo, nessas instruções particulares, ou no próprio regimento da sociedade, você, puxa vida, será que nós estamos fazendo certo? Seguindo o mestre ou não, né? Como o tempo é curto, eu vou falar agora um pouco dos objetivos da viagem. Já falei em termos gerais, não era um passeio, não era pura curiosidade, né? Ele fala dos objetivos naquelas impressões gerais, né? Mas se a gente lê o texto inteiro, e depois os artigos da revista, você vai entender muito melhor, né? Por que essa viagem foi feita, essas viagens foram feitas, né? Vamos usar o próprio texto do livro, agora eu vou transcrever uns pedacinhos, vou ler para vocês, né? Já no parágrafo 27 das impressões preliminares, né? Ele faz um resumo, e eu vou usar o resumo dele. Ele já deixou pronto para mim, né? Em resumo, nossa viagem tinha duplo objetivo: dar instruções onde pudessem ser necessárias
e ao mesmo tempo instruir-nos. Cada linha é um ensinamento, né? Ele foi dar instruções. O Espiritismo estava começando, eu tinha menos de 5 anos, né? Ele foi dar instruções. O que é a ideia de instruir, né? Esclarecer as pessoas. Ele foi dar ordens? Não, de jeito nenhum. Ele foi xeretar? De jeito, muito menos. Ele foi dar instruções, esclarecer as pessoas que realmente estavam em dúvida. E ele já era reconhecido como o grande mestre, né? Hoje também a gente às vezes esquece disso, né? Dar instruções onde pudessem ser necessárias. E agora o outro lado, e instruir-nos ao mesmo tempo. Ele também queria aprender, né? Não era aquele que se colocava de cima para baixo, né? Ele se colocava também alguém que precisava entender as coisas, se instruir, saber como que estavam indo as agremiações espíritas, né? Queríamos ver as coisas com os próprios olhos, porque ele já tinha correspondência volumosa com essas pessoas e com muitos outros lugares da França e de outros países, né? A correspondência com Kardec era gigantesca. Mas ele queria ir ver as coisas com os próprios olhos, a fim de julgar o estado real da doutrina e a maneira pela qual é compreendida. Ele não tinha uma fórmula pronta, ele queria ver o que tem como a gente diz, né, usando a palavra em inglês, um feedback, né, um retorno. Ele queria saber o que as pessoas estavam compreendendo acerca do Espiritismo e eventualmente aproveitar para corrigir algumas distorções que já podiam estar ocorrendo, né? Estudar as causas locais favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso. Ver por que algumas coisas estavam dando certo e outras coisas estavam dando errado no movimento espírita nascente, né? Ele precisava saber as causas, mais uma vez, para poder intervir e corrigir, ajudar as pessoas a corrigir o que tivesse errado, né? Sondar as opiniões, observar os efeitos da oposição e da crítica, bem como conhecer o juízo que se faz sobre certas obras. Kardec é muito aberto, né? Muito democrático, como a gente diria hoje, né? Querendo saber o que as pessoas pensam, seja lá o que for, né? O que elas pensam tem que ser levado em conta. Se tiver errado, você deixa de lado, né? Se tiver certo, ela está somando esforços na direção correta. Agora a parte pessoal, né? Desejávamos, sobretudo, ir apertar a mão de nossos irmãos espíritas. Ele usa essa expressão, ir apertar a mão, porque ele conhecia as pessoas por carta, né? Apertar a mão de nossos irmãos espíritas, exprimindo-lhes em pessoa a nossa muito sincera e viva simpatia, em retribuição àquela da qual nos dão provas tão comovedoras por meio de suas cartas. E essas cartas a gente está começando a ter acesso a elas hoje em dia, né? Como a Adair já falou aqui para vocês. Então, esse lado pessoal, e aí isso conjuga, por exemplo, com as expressões de muito carinho com que ele foi recebido nos textos da revista. Às vezes ele transcreve os pequenos discursos de abertura das reuniões que as pessoas faziam para recebê-lo, e depois ele ia falar, né? E a gente vê ali um carinho, um calor humano, uma coisa de dar inveja para nós até hoje em dia, né? Às vezes a gente vem no centro, nem sabe quem está ao nosso lado, sabe o nome de ninguém. Você vê as pessoas muito carinhosas com Kardec e ele com elas, né? Retribuir, né, em pessoa essa simpatia que ele tinha provas por meio das cartas. Dar em nome da Sociedade de Paris. O que é a Sociedade de Paris? É o nome abreviado, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o núcleo de trabalho de Allan Kardec.
Ele queria dar, em nome da Sociedade de Paris, e no nome dele próprio, um testemunho especial de gratidão e admiração a esses pioneiros da obra, que por sua iniciativa, o seu zelo desinteressado e o seu devotamento são delas os primeiros e firmes sustentáculos. Pioneiros, poucos anos depois do lançamento do espiritismo, espíritas nessas várias cidades, encontrando muitas dificuldades que ele relata nos textos, né? Mas ali firmes, né? Dando demonstrações de devotamento, abrindo mão de si próprio em benefício da causa, né? E esses eram os sustentáculos da causa espírita. Cada um de nós pode ser um pouquinho desse sustentáculo também, quando a gente fizer isso que o Kardec sugeriu que a gente fizesse, né? Seguindo sempre adiante, sem se inquietarem com as pedras que lhes são lançadas. Esse é um capítulo difícil, né? Como que houve resistência ao espiritismo. Isso continuou sempre, né? Na França, depois aqui no Brasil, décadas terríveis, né? Na primeira metade do século XX, em particular, perseguições aos espíritas, né? Até hoje em dia tem gente que não nos entende, né? Que nos critica. Qual é a fórmula dele, né? Não nos inquietarmos com isso, seguir adiante na coisa certa, né? Seguir adiante, colocando o interesse da causa acima do seu interesse pessoal. E agora, tipo de uma enumeração de itens dessas impressões gerais, e aí eu vou parar por causa do horário, né? Destacando, acabei de falar, a acolhida pessoal que ele teve. Ele não era simplesmente um representante do espiritismo que estava ali, né? Formal. Como a gente receberia talvez um vendedor, né? O cara tem uma loja e de vez em quando vem o vendedor do distribuidor, vem lá, oferece umas coisas e vai embora, né? Não, ele foi acolhido pessoalmente, ele fala disso, né? Acolhida tão benevolente e simpática com que nos receberam. Isso é muito bonito, né? É o homem Kardec que aparece ali. E são os espíritas verdadeiros mas no próprio livro ele usa uma expressão linda, os espíritas de coração, que o receberam retribuindo as bênçãos que ele, Kardec, estava trazendo para nós ao fundar o espiritismo, né? Ele comenta o crescimento do espiritismo, tanto do ponto de vista numérico, quantitativo, como qualitativo. Tem muitas páginas sobre isso, né? A gente fica impressionado. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Viagem, quando muito, de trem. Mas ele nota uma grande expansão do movimento espírita. Ele dá alguns números. Ele fala que em 60, ali em Lyon, que era a cidade maior, né? Tinha algumas centenas de espíritas. No ano seguinte, alguns milhares, cerca de 5 a 6 mil espíritas, em um ano. E no ano de 62, que é quando ele estava, ele diz que nem dava mais para contar, mas havia estimativa de 30 mil espíritas em Lyon. Estava multiplicando por 10 a cada ano. E aí a gente fica pensando, hoje em dia o espiritismo está perdendo adeptos. O último censo mostrou isso. Nós estamos diminuindo. Já éramos pouco, menos de 2%. Estamos aí por 1,5%, não lembro exatamente a cifra, né? Por que estamos perdendo adeptos no espiritismo, quando na época de Kardec estava em expansão vertiginosa? O que a gente está fazendo? Nós temos alguma coisa a ver com isso, porque quem que determina isso? Somos nós. Reflexão. E o aspecto qualitativo estava melhorando o nível de compreensão do espiritismo. E aí um dos aspectos que ele nota é o seguinte: o interesse por
mediunidade de efeito físico, mesa mexer, por exemplo, né? Estava declinando rapidamente, como deveria declinar. E estava surgindo em seu lugar o interesse pelas comunicações inteligentes, principalmente aquelas de conteúdo moral, que lidassem com os aspectos morais da filosofia espírita, que é o que vai transformar o ser humano para melhor. O lado filosófico, moral e instrutivo predomina, ele nota, né? Com algumas exceções. Todos estão unidos em intenção com a Sociedade de Paris. O núcleo principal, né? Pioneiro, Paris. Unidos em intenção com a Sociedade de Paris, não tendo como bandeira senão os princípios do Livro dos Espíritos. Até hoje, para nós, o Livro dos Espíritos tem os princípios. Não é tudo, mas é a base, é o fundamento, né? As pessoas já estavam reconhecendo que tudo o que se fizesse deveria aproveitar esses fundamentos. Por exemplo, esse centro aqui, né? Se resolverem fazer alguma reforma, trocar um vitrô desse, né, ou teto, alguma coisa, vamos manter os fundamentos, né? Não precisa desmanchar lá no fundo. Isso está há décadas aqui, sólido, né? Não tem nenhum trinco aqui nas paredes, nada, né? A mesma coisa do ponto de vista intelectual, os fundamentos estavam dados. É sobre eles que a gente vai construir. Os médios de efeitos físicos diminuem e predominam os moralistas, já falei. O período da curiosidade, que é natural, né? Ele passou. Estamos agora no período da filosofia. Puxando a brasa aqui para Gleides, né? Que me mostrou um livro de filosofia que ela está estudando aqui, a minha área de trabalho na Unicamp, né? Médios e grupos, mostrando desinteresse material e moral. O que é o interesse material? É querer ganhar dinheiro, né? Ele fala, olha, praticamente não tem mais médiuns querendo cobrar consulta, né? Tinha uma exceção, que ele nem fala o nome, né? Claro. E o desinteresse moral, ninguém querendo explorar o espiritismo por orgulho, por querer se aproveitar do espiritismo para dominar, né? Isso está desaparecendo, né? As pessoas estão se dedicando, né? Com abnegação, humildade, ausência de toda a pretensão orgulhosa, todo o pensamento de domínio pelo espiritismo, e aí por diante, né? Várias outras coisas. Aí ele começa a falar um pouco, vou ter que parar, né? Sobre o posicionamento pessoal diante do espiritismo. Isso também é altamente relevante para nós, porque nós somos espíritas. Nós temos uma postura diante do espiritismo. E aí ele distingue 3 tipos de postura, né? Esse assunto é tão importante que ele está aqui. Ele já estava no Livro dos Espíritos, na conclusão da 2ª edição, de 60, e ele vai ainda para o Livro dos Médiuns. 3 lugares, e o Kardec insiste muito sobre isso. Não deixem de ver depois, né, no livrinho. Comecem por aqui, e daqui vocês vão lembrar, tá bom, isso também tem no Livro dos Espíritos, assim por diante, né? E é diretamente ligado ao nosso caso. Cada um de nós tem uma postura diante do espiritismo. Essa postura está afinada com os princípios e com o exemplo de Allan Kardec ou não. Aí a gente tem que, cada um vai fazer a sua própria avaliação, né? Então, muito obrigado. Não deixem de fazer a lição de casa, então.